Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. De vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida, com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia publicamente entrar em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, muitas vezes recebemos tremendos benefícios de Jesus, mas continuamos alheios à sua vontade. Continuamos trabalhando contra o Evangelho. Tremendo isso, não é? Mas é o Evangelho de hoje. A palavra de Deus diz que havia um homem que era leproso. O leproso era considerado impuro. Quando ele caminhava, ele tinha que andar com um sino balançando para que as pessoas ouvissem o barulho do sino e soubessem que um leproso estava se aproximando. O leproso era obrigado a andar com as vestes rasgadas para que as pessoas de longe já vissem que era o leproso. E quando se aproximasse da cidade para mendigar, ele era obrigado pela lei a gritar: impuro, impuro. Ninguém se aproximava de um leproso, ninguém tocava num leproso. Mas esse leproso ouviu falar de Jesus. Esse leproso ouviu falar que Jesus operava milagres, sinais e prodígios. Ele acreditou que Jesus podia tudo. Então, sabendo que Jesus passaria por aquele lugar em Cafarnaum, ele se põe à beira do caminho, no lugar em que Jesus passaria. Então ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se queres, podes curar-me. Olha que tremenda manifestação de fé desse leproso, suplicando-lhe de joelhos. O judeu só se ajoelhava diante de Deus. Ao se ajoelhar diante de Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus feito homem. E sendo Deus feito homem, ele podia tudo, inclusive purificar-lhe. Aproximando-se dele um leproso, versículo 40, suplicando-lhe de joelhos: Senhor, se queres, podes limpar-me. Lembra que eu te disse? Ninguém tocava no leproso. Se alguém tocasse no leproso, ele ficaria impuro, a não ser que esse alguém fosse Jesus. Se Jesus toca no impuro, o impuro não mancha Jesus? É claro que não, mas Jesus é que purifica o impuro. Se Jesus toca um leproso, o leproso não passa a lepra para Jesus, mas é Jesus que cura a lepra daquele leproso. Versículo 41. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu a lepra e ele foi purificado. Olha que coisa maravilhosa. Jesus compadeceu-se dele. Jesus é um Deus compassivo que sofre conosco, que sofre as nossas dores e que vem em nosso socorro. Estendeu a mão, tocou. Ele nos toca. Ele nos toca com a sua palavra, ele nos toca com os seus sacramentos, ele nos toca com a sua misericórdia, ele nos toca com a sua providência, ele nos toca com o seu amor e ele nos purifica.
Queridos, olha para a sua vida, olha para a sua história. Olha para a sua vida e sua história. Quantas coisas Jesus não tem te dado. Tantas pessoas hoje moram em países como a Ucrânia, como Israel, como a faixa de Gaza, que estão em guerra, que não sabe se hoje, no final do dia, permanecerão inteiros ou estarão destroçados por uma bomba, que perderam parentes em tiroteios, estuprados, assassinados, sequestrados, que se perderam dos parentes, não sabem para onde foram. Quantas pessoas estão refugiadas fora de casa, em outros países, países nos quais ela não domina a língua, não sabe onde está, não conhece o território, não conhece nada e nunca mais poderão voltar para sua casa, porque a sua casa não existe mais. Quantas pessoas estão com doenças gravíssimas? Quantas pessoas têm defeitos físicos gravíssimos? Quantas pessoas perderam seus bens em terremotos como aquele que atingiu o Japão? Quantas pessoas agora estão sofrendo sofrimentos terríveis? Terríveis. E pior do que tudo isso, quantas almas já se perderam e estão no inferno? Com relação a você, você tem a misericórdia de Deus. Deus tem cuidado de você. Você tem sido como uma flor plantada no jardim de Deus. Deus tem te regado e te adubado. Deus tem te dado trabalho. Deus tem providenciado alimento. Deus tem te providenciado um teto. Deus tem te providenciado saúde. Deus tem cuidado de você. Deus tem sido compassivo com você. Deus tem te tocado e te curado a cada dia. E mesmo assim, a gente se recusa a obedecer a Deus. Jesus o despediu em seguida com essa admoestação severa. Vê que não digas a ninguém, não diga a ninguém, fica quietinho, eu te curei, mas fica quietinho. O que o homem fez? Versículo 45. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia mais entrar na cidade. Jesus disse, não conta para ninguém. Ele desobedece a Jesus. E aí Jesus não podia entrar na cidade. Jesus não podia mais exercer o seu ministério na cidade. Quantas curas, quantos milagres, quantos sinais, quantas conversões Jesus não queria operar naquela cidade. Mas Jesus não podia mais. Porque aquele homem não obedeceu a Jesus, apesar da sua cura, apesar do milagre, apesar de ter sido purificado pela lepra, apesar da misericórdia, da compaixão de Deus com a vida dele, apesar de Deus ter o restaurado e ter derramado graça infinita na vida daquele homem. Ainda assim, ele não obedece a Jesus e ele atrapalha os planos de Deus. E na sua vida, como tem sido? Como tem sido na sua vida? Como tem sido na sua história? Olha para a sua vida. Vê quantas vezes Jesus te tocou e te curou da lepra. Vê quantos benefícios Deus tem te dado. A educação, os pais, a família, o emprego, a saúde, a providência, a casa, o carro, o curso, a faculdade, as conquistas. Quanta coisa, quanto benefício, quanta misericórdia de Deus, quanta providência de Deus na sua vida. Quantas vezes Jesus tem te adubado e te regado. Como Jesus tem cuidado de você. E você, o que tem feito por ele? Você tem trabalhado para Jesus? Ou você tem sido como esse homem, que curado da lepra, trabalhou para o demônio? Como assim, Fábio? Trabalhou para o demônio? Sim. Ao desobedecer a Jesus e ao atrapalhar a missão de Jesus, trabalhou para o demônio. Porque o demônio que quer atrapalhar o anúncio do Evangelho. Aquele homem curado da lepra, tocado pela graça de Deus, curado da lepra, desobedece a Jesus. E Jesus não podia mais entrar na cidade. Olha para a sua vida. Como você tem vivido? Quais são as decisões que você tem tomado? Como você tem pautado a sua vida diante de tantos benefícios de Deus por você? Hoje, eu quero te convidar a começar uma nova história. Não importa o que ficou para trás. Os pecados que você cometeu, apresenta para Deus no sacramento da confissão. Faça uma boa confissão. Apresenta para Deus os pecados que você cometeu no sacramento da confissão. Eu quero te fazer uma proposta de começar de novo.
começar de novo. Agradecendo a Jesus pelos seus benefícios. Servindo a Deus. Deus tem te beneficiado. Amor com amor se paga. É hora de você também agradecer a Deus com a sua vida. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18: Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos em verdade. É hora de você agradecer a Deus, servindo-o e propagando o Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua amizade, com o seu amor a Jesus. Pensa nisso. Medita sobre isso. E pauta a sua vida no Evangelho. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.